Bom dia, meu querido quinto ano. Tudo bem, minha gente? Tudo certo com vocês? Olha, tia Cássia espera que sim. Quinta-feira chegou, 29 de outubro, né? Está chegando aí já o final da semana e juntamente aí final do mês, né? Outubro já está se despedindo da gente. Então, tia Cássia chega aí com a nossa aula de português. Vai ser no livro 3, tá? No livro grosso. Vamos fazer aí a página 56 até a página 59, onde teremos aí o tirando de letra e o ateliê de oralidade. Então, a gente vai iniciar aí na 56, falando sobre ordem direta, tá, minha gente? Então, ordem direta se aplica na oração, ou seja, na frase, da seguinte forma: o sujeito é aquele que realiza a ação. Então, nós vamos ter, olha só, na ordem direta nós vamos ter o sujeito, certo? O sujeito mais o verbo, certo? E mais o complemento. Então, olha só. Vamos ver aqui. Vou colocar Maria. No caso aqui, Maria é o sujeito, certo? Vamos para o verbo. Maria dançou. Então, aqui o verbo dançar, não é? Ele está aqui no pretérito, não é? Que é o passado. Maria dançou. Vamos para o complemento. Ontem à noite. Então, aqui, olha. Ontem à noite é o complemento, certo? Então, a ordem direta, ela se baseia exatamente assim: o sujeito mais o verbo mais o complemento. E o sujeito é que realiza a ação. No caso, Maria fez o quê? Maria dançou. No caso aqui, Maria é o sujeito, o verbo aqui, não é? Dançou, e o complemento ontem à noite. Maria dançou ontem à noite. Então, a ordem direta se faz dessa seguinte forma. A ordem direta também, vou dizer a vocês, ela é usada diariamente nas modalidades, minha gente, tanto a modalidade oral quanto a modalidade escrita, para descrever, para expor, para narrar com maior clareza aí uma infinidade de situações. Aqui eu disse que Maria dançou ontem à noite, mas eu posso dizer que Ricardo estudou muito ano passado, não é? Sempre um sujeito com um verbo e um complemento. Né? Essa ordem direta, ela está presente aí em uma infinidade de situações, podendo ser oral ou escrita, não é? Aqui eu fiz uma escrita e quando eu falei aí o exemplo de Ricardo, eu falei oralmente, tá certo? Então, abra um livro aí, na página 56. A gente primeiro vai ver aí a 56 e a 57, que trata desse assunto, para depois a gente ver outro assunto, tá, meus queridos? Então, tem aqui, olha, leia esta tirinha de Fernando Gonzalez e responda as questões. Eu quero que vocês leiam a tirinha, tia Cássia não vai ler, vocês vão ler essa tirinha e a gente vai começar aí a nossa oralidade, olha só. Observando a fala do primeiro balão, responda: quem realizou a ação de chegar à superfície? O que é que vocês me dizem? Fala aí para quem está junto. Fala aí depois, em outro momento. O que é que foi a aula de hoje? O que foi que a Cássia trouxe para vocês? O que é que vocês aprenderam aí com relação à ordem direta, tá? Então, nesse balão aí, quem foi que realizou a ação antes de chegar à superfície? No caso aí vai ser o sujeito, não é isso? Letra B. Ordene a fala do primeiro balão de modo que se posicione em primeiro lugar quem realizou a ação de chegar à superfície. Então, você vai formar essa frase colocando primeiro o sujeito, como eu fiz aqui, ó. Sujeito, verbo, complemento, tá? Letra C. Observe a ordem dos elementos na fala do balão e na frase reescrita no item B. Qual dessas ordens é mais comum? O que é que vocês me dizem? Olha só, as falas que observamos, elas são compostas das mesmas palavras, mas a ordem aí foi alterada. A frase é comumente organizada da seguinte forma: o sujeito, mais seguido do verbo e o complemento. No caso, o sujeito ratazana, seguido do verbo chega e complemento à superfície. Ratazana chega à superfície. Essa é a ordem direta que esclarece aí quem realiza a ação e o resultado dela, certo?
Ao inverter esses elementos, o texto exige aí maior atenção das pessoas. A ordem inversa é mais usada em textos expressivos, como poemas, ditos populares, etc. É o que nós vamos ver aqui na página seguinte, a inversão dessa ordem direta, certo, meus amores? Só uma pausa. Pronto, meus queridos, agora aqui na página 57 vem o seguinte, de trás para frente, da frente para trás. É comum ouvir ou ler provérbios e quadrinhas com orações na ordem inversa, ou seja, com frases na ordem inversa. Vamos compor esses textos na ordem direta e estudá-los. Olha só. 1. Circule o sujeito de vermelho, o verbo de azul e o complemento de verde. 2. Reescreva cada frase na ordem direta. 3. Responda a questão final. Vamos lá? Olha só. Tem a frase aqui. O que é do homem, o bicho não come. Vamos lá? Vou colocar ela aqui. O que é do homem, o bicho não come. Apertar a letra para dar aqui, tá? O que é do homem, o bicho não come. Isso é um ditado popular. Então, como é que vai ficar essa frase aqui invertida? Vamos lá? Olha só, vai ficar. A gente vai pegar essa última parte aqui, ó. O bicho não come. Aí pega a primeira, ó. O que é do homem? O que é do homem? Perceberam aí a inversão? O que é do homem, o bicho não come. Quando a gente pegou essa ordem direta e inverteu, ficou o bicho não come o que é do homem. O bicho não come o que é do homem. Percebam aí a forma como foi invertida. Aí o que é que vocês vão fazer aí? Vocês vão circular o sujeito de vermelho, o verbo de azul e o complemento de verde, tá? Reescreve a frase, ó. Já fiz o primeiro exemplo, tá? Lá o livro traz o que é do homem e o bicho não come. Tia Cássia fez a inversão. O bicho não come o que é do homem. Aí as próximas frases são as seguintes. O que não se pode remediar, remediado está. A próxima frase é meu bem querer a rosa vermelha. Vou amar até morrer a rosa vermelha. Então vocês precisarão de mais atenção aí nessa frase, por ela ser maior, certo? Quando reescrever, circula o sujeito de vermelho, o verbo de azul e o complemento de verde. Tá? Aí vem aqui, em sua opinião, os provérbios e as quadrinhas perderam um pouco do encanto quando reescritos na ordem direta? O que é que vocês me dizem? Pode colocar no espaço aqui, tá? No livro. Ou no caderno, como vocês queiram, tá certo? Então, capricha aí nessa atividade. Preste atenção nessa inversão. Vai ter algumas frases aí que vocês precisarão fazer pequenas modificações. Porque aqui vocês percebem, eu só fiz inverter, não é? O bicho não come o que é do homem. Mas tem as frases, as próximas frases aí, vocês terão que fazer algumas modificações para ficar correto, tá, minha gente? Então, olha, daqui a pouco tia Cássia volta, a gente vai ver aqui o ateliê de oralidade, tá? Só um minuto, volto já. Pronto, meus queridos, aqui na página 58, no ateliê de oralidade, tem como tema aqui, na boca do povo, relato de pesquisa, tá? Então, vamos lá. Que tal descobrir um pouco mais sobre as histórias que às vezes nem desconfiamos de que sejam lendas? Lembra da nossa lenda urbana da aula de ontem, da aula remota? Então, vamos lá. Letra A. Que pessoas da sua família você poderia consultar para conhecer as lendas urbanas da sua região ou da sua cidade? Quem você poderia consultar? Seu pai, sua mãe, vovô, vovó, uma tia? Quem você poderia consultar? Além da narrativa da lenda urbana, que outros detalhes sobre ela você poderia descobrir? Ao conhecer diferentes lendas urbanas, como você escolheria a mais adequada para apresentar aos colegas, hein? É isso que vamos fazer na aula de hoje. Vamos lá? Primeiros passos. Lendas urbanas e boatos são divulgados com muita frequência na internet. Leia um trecho de uma notícia para responder ao que se pede.
Como é curtinho, tia Cassi vai ler para vocês, tá? Vamos lá. Uma professora aposentada foi presa após fazer um projeto no qual alunos limpavam voluntariamente pichações. De acordo com o texto que circulou em blogs e redes sociais, a prisão foi efetuada após um pai denunciar a professora à polícia por exploração de trabalho infantil. O texto ainda fala que a professora foi algemada e jogada em um camburão. E para acompanhar, uma foto de uma idosa chorando copiosamente. Comovente, não? O grande problema é que a velhinha chorando não é a tal professora. A foto é referente a uma idosa de 90 anos que foi pega furtando joias em uma loja de Goiânia no início do ano de 2013. Minha gente, preste atenção. Isso aí é uma lenda urbana ou isso é um boato? Vamos aqui para a nossa oralidade. Lendo o texto, é possível considerar a história como boato ou como lenda urbana? Olha, tia Cassi já se adiantou aí, tá? E por quê, hein? Por que vocês acham que é o quê? Tia Cassi no início, se adiantando aí, disse o quê? Preste atenção. Boatos podem prejudicar uma pessoa, minha gente? O que são boatos, hein? Boatos são... boato... Você está envolvido em um boato, você vai estar envolvido em uma situação verdadeira? Será que boato é algo que acontece de verdade? Será que um boato é algo que realmente uma pessoa fez ou disse? E lendas urbanas? Qual a diferença de um boato para uma lenda urbana, hein? A gente estudou bem detalhadamente na aula remota de ontem a lenda urbana, não é? Foi ali aquela do homem do saco, não foi isso? Então, teve muitos pontos ali naquela lenda que fez com que vocês refletissem e a oralidade foi maravilhosa na aula, não é? Até aquela expressando sua opinião, eu gostei muito, porque todo mundo opinou igualmente. Se alguém tivesse colocado um sim ali, eu estava já muito curiosa para saber o que iria dizer depois do seu sim. Mas ali naquela, falando aí da sua opinião, todo mundo colocou lá o não e justificou. Então, preste atenção, lembrem-se os detalhes que tem numa lenda urbana. É algo definido, é algo indefinido que tem lá, as informações são bem definidas, são bem específicas, ou as informações elas deixam uma incerteza. Como é que é isso, hein? Olha, eu estou refrescando aí a mente de vocês, tá certo? Aqui na 59 diz o seguinte: ao pesquisar lendas urbanas, você descobrirá histórias inventadas que circulam como se fosse verdade, se fossem verdade. Ao participar da apresentação do relato de pesquisa, você conhecerá diferentes versões e detalhes dessa história. Olha aqui a parte prática da aula chegando, planejando a apresentação. Olha, gente, só uma pausa, tá? A tia Cassi volta já. Pronto, meus amores, vamos lá. O que é que vocês irão fazer? Preste atenção. Entre os seus familiares, pesquise um exemplo de lenda urbana e verifique se há diferentes versões da mesma história. 2. Pergunte a eles sobre o lugar e a época do surgimento da lenda urbana, pedindo detalhes da história. 3. Anote no caderno as principais informações da pesquisa sobre lendas urbanas e ensaie sua apresentação. Então, vocês precisam obedecer aí esses 3 passos. O primeiro passo é ver ali, pesquisar ali entre os familiares de vocês. É um exemplo de lenda urbana, tá? Eles vão falar aí sobre um exemplo de lenda urbana e vocês vão verificar aí se há diferentes versões da mesma história. Às vezes, 2 familiares podem contar a mesma lenda urbana, só com situações diferentes. Percebam se existe isso aí, tá? Depois vocês vão, a questão 2 aí, vocês vão fazer perguntas, ok? Vão fazer as principais anotações do caderno. E na aula remota de quarta-feira, eu vou querer ouvir vocês, tá? Aí vem aqui, para falar bem, apresente temas adequados. Verifique se o tema da sua lenda urbana é adequado para o ambiente escolar. Se aquela lenda urbana ali que seu familiar falou, tá? Mantenha o foco da pesquisa em lendas urbanas da sua região ou da sua cidade ou da sua região. No caso, essa lenda ela vai ser direcionada para algum familiar seu, certo? E aqui na seção Como Me Sair, você vai refletir sobre o seu desempenho nesta atividade e preencher o quadro, tá? Então, você vai ler essas 3 frases e vai colar o adesivo aí, conforme você se sentiu, tá? Diante
de cada realização aí dessa atividade. Lembrando que é direcionada para os familiares de vocês. Pode ser mais de uma pessoa, mamãe, papai, mamãe, vovô, papai, vovó, enfim, um tio, ok? Quarta-feira, tia Cassi, esperar aí o resultado dessa pesquisa de vocês sobre lendas urbanas, tá, minha gente? Então, olha, beijos, meus amores. Tchau, fiquem com Deus. Deus abençoe.